Fala, minha gente, tudo certo com vocês? Estamos chegando aí com mais um videozinho na LA Sports. Eu te convido, claro, para que tu te inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. O teu like tá valendo demais, porque joga o canal lá para cima, dá aquele up bacana, ajuda, claro, a divulgar meu trabalho aqui pelo YouTube, beleza? Também não esquece de compartilhar esse conteúdo aí com os teus amigos, com a tua família e deixar aqui embaixo tua dica, tua crítica ou tua sugestão, teu comentário geral é muito importante para todos os sonhos, beleza? No vídeo de hoje nós iremos repercutir esse sorteio da Libertadores. Isso porque tem brasileiros envolvidos na parada e com certeza a gente vai projetar os confrontos, apontar os favoritos e, claro, secar tudo que de mais relevante a gente destaca aqui para vocês, beleza? Vamos começar com o primeiro confronto que a gente aborda aqui para vocês, porque nós temos Libertad do Paraguai e Atlético Paranaense, beleza? Uma equipe brasileira envolvida no confronto, tá? E eu começo falando do lado do Libertad, porque tanto Libertad quanto Atlético Paranaense vão reeditar, né, um confronto que aconteceu na fase de grupos. A equipe paraguaia se classificou em primeiro lugar, mas tanto a equipe paraguaia como a equipe brasileira tiveram ali a mesma quantidade de pontos, mas a diferença é somente ali de um gol a mais de saldo a favor da equipe estrangeira. E aí eu vou destacar alguns jogadores importantes da equipe do Libertad, tá? O Martin Silva, conhecido, né, do futebol brasileiro, ex-goleiro do Vasco, e também o Roque Santa Cruz, que é um atacante muito experiente que pode causar dificuldades aí para a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari. Por falar em Filipão, né, ele tem todo o histórico de Libertadores, isso pode ser importante para a equipe do Atlético Paranaense, né, que não teve um bom início de Liberta aí sob o comando do Caribe. E o Filipão tem nada mais nada menos que 2 títulos de Libertadores, um com o Grêmio em 1995 e um título com o Palmeiras em 1999. Então o Filipão tem mais do que a história nessa competição, sabe como jogar Libertadores, tá? E ainda destaco que o Atlético Paranaense, em comparação ao Libertad, na nossa análise, é favorito, né? Vem no processo de recuperação, sem dúvida nenhuma, e o Filipão, claro, vai orientar os seus jogadores para jogar, né, na verdade, esse confronto que é muito mais do que decisivo para as pretensões aí do Atlético na competição, que, diga-se de passagem, o Atlético Paranaense não é favorito, né, não está entre os favoritos, mas com certeza avançar, se for fazer um comparativo do parâmetro entre Libertad e Atlético Paranaense, embora o Libertad tenha terminado em primeiro no grupo, em comparação ao Atlético Paranaense terminou na segunda colocação, eu acredito que o Atlético Paranaense é mais time do que o Libertad, tá? Inclusive o Atlético Paranaense tem como destaque também, né, a gente falou do destaque do Libertad, e o principal destaque da equipe paranaense é o David Terence, sem dúvida nenhuma, tá? Um outro confronto importante, Estudiantes e Fortaleza, mais uma equipe brasileira envolvida, tá? Lembrando para vocês que esse confronto Libertad Atlético Paranaense, o vencedor enfrenta, né, no caso, o vencedor do confronto Estudiantes e Fortaleza. Então nós podemos ter um confronto brasileiro aí nas quartas de final, no caso podemos ter Atlético Paranaense e Fortaleza. Vamos falar primeiro do Estudiantes, tá? Porque é um adversário duríssimo, a gente não tem dúvidas disso, tem somente 4 títulos de Libertadores, né? Nada mais nada menos que 4 títulos, 1968, 1969, 1970 e mais recentemente em 2009, tá? O principal destaque da equipe argentina é o atacante Mauro Bocelli, tá? Ele que é ex-jogador, né, do Corinthians, não fez quando veio, né, ao Corinthians, decepcionou a torcida, que é a grande verdade, mas ele vem muito bem na equipe do Estudiantes com 11 gols em 19 jogos, realmente é um centroavante matador, perigosíssimo. Fortaleza, a equipe do técnico Juan Pablo Voivoda, tem que tomar muito cuidado com esse atacante, tá? E o Estudiantes, eu gostaria de destacar para vocês que fez uma boa campanha ali no primeiro turno do Campeonato Argentino, sendo o líder, né, no caso da fase de pontos corridos, da primeira fase, tá? E foi eliminado, no caso, pela equipe do Argentino Júnior nas quartas de final da competição, beleza? E o Fortaleza, né, sendo dentre as equipes estreantes nessa edição da Libertadores, a única que avançou de fase. A campanha do Leão do PC, mais do que histórica, né, entrou num grupo que não era fácil. Tem o River Plate, que é um gigante, tem o Colo-Colo, que é uma equipe muito adaptada à Libertadores, né, frequentemente disputa a competição, né, é um dos gigantes lá do futebol chileno, e contava também com a Alianza Lima. E o Fortaleza se saiu muito bem, em que muitos classificavam, né, como improvável um avanço do Fortaleza para as próximas fases, porque dependia de 2 vitórias seguidas aí nas 2 últimas rodadas fora de casa. Então o Leão do PC surpreendeu, venceu os 2 últimos confrontos, contou com o tropeço do Colo-Colo diante do River, e aí o Fortaleza avançou para a próxima fase. Não tenha dúvida nenhuma que a equipe do técnico Juan Pablo Voivoda quer sim fazer ainda mais história, vai para cima do Estudiantes. Mas nesse confronto eu coloco como favorito a equipe argentina, mas não me surpreendo sem dúvida nenhuma, o Fortaleza jogando bem, no seu estilo. O técnico argentino Voivoda não vai abdicar de forma nenhuma do estilo de jogo propositivo, tá? Então vai ser um confronto também muito interessante. Vejo um certo equilíbrio, mas o favoritismo, na minha percepção, é da equipe do Estudiantes, tá? Falando de Galo e Emelec, né, um outro confronto envolvendo times brasileiros. O Galo, né, não tem nem comparação, amplamente favorito, tá? E um detalhe importante, a equipe mineira não vai enfrentar a altitude. Isso é um fator importante, inclusive, destacado ali
pelo Rodrigo Caetano, que faz parte da diretoria do Galo, tá? O Emelec, que no caso fez 8 pontos na fase de grupos, né? Tava no grupo do principal favorito ao título, que é o Palmeiras, e teve a terceira pior pontuação entre os classificados. O Emelec não fez lá uma grande campanha, beleza? Mas conseguiu aí a sua classificação. Lembrando que eles foram vice-campeões do Campeonato Equatoriano de 2021 e um dos destaques da equipe é o João Rojas, ex-São Paulo, beleza? Vamos falar aqui agora do próximo confronto, Palmeiras e Cerro Porteño. E aí, quem passar de Galo, Atlético Mineiro e Emelec, enfrenta o vencedor de Palmeiras e Cerro Porteño. Então podemos também ter mais um confronto brasileiro nas quartas de final, Palmeiras e Atlético Mineiro, que seria assim para parar tudo, porque com certeza seriam, no caso, as duas melhores equipes assim em quesito de futebol apresentado, né, atualmente. Então realmente realmente nutre muita expectativa, com certeza. A tendência é que as duas equipes avancem, né, tanto Palmeiras como Atlético Mineiro, e eles protagonizariam, né, uma grande quarta de final, que com certeza teria também o sentimento de revanche pela última edição, em que o Galo foi eliminado ali pelos critérios, né, do gol fora de casa, com 2 empates, beleza? O Palmeiras avançando, no caso, no empate em 1-1 lá no Mineirão, beleza? No caso, vamos lá, Palmeiras e Cerro Porteño. Palmeiras amplamente favorito, é o principal, né, principal equipe favorita, né, para vencer mais uma edição da Libertadores, o que seria, no caso, tricampeonato seguido, tetracampeonato na história, tá? E um retrospecto do Palmeiras, né, na Libertadores, contra, no caso, o Cerro Porteño, são 10 jogos, com 4 vitórias do Palmeiras, 4 empates e 2 vitórias do Cerro, um desempenho, né, amplamente favorável à equipe alviverde, tá? E vamos falar um pouco do Cerro Porteño, porque ele é o campeão paraguaio da temporada passada, né? Tem um velho conhecido da torcida palmeirense, no caso, o técnico Arte, né, que foi campeão com o Verdão na Libertadores de 1999, a mesma Libertadores em que o técnico era o Filipão, né, que a gente abordou aí no início do vídeo, tá? E alguns jogadores conhecidos da equipe do Cerro que atuam, no caso, que são conhecidos do futebol brasileiro, por exemplo, o goleiro Jean, né, que é ex-São Paulo, e também o Marcelo Moreno, atacante ex-Cruzeiro, beleza? Mas o Palmeiras amplamente favorito nesse confronto, não tenha dúvida disso. Um outro confronto importante que envolve brasileiros, Flamengo e Tolima, beleza? Assim, o Tolima não é aquele bicho papão, aquela equipe mais qualificada, das mais difíceis, mas diga-se de passagem, um adversário chatíssimo, isso a gente não pode deixar de falar, tá? Inclusive eu gostaria de destacar um ponto importante, porque ele simplesmente tirou a invencibilidade de 18 jogos do Atlético Mineiro na Libertadores, ao vencer a equipe na última rodada da fase de grupos dentro do Mineirão pelo placar de 2-1. Mas eu destaco ainda que é uma equipe perigosíssima, né, fora de casa, mas ainda assim é frágil defensivamente. Isso é um ponto que a equipe carioca, que a equipe rubro-negra do Flamengo pode com certeza explorar, tá? E por falar em Flamengo, é o favorito no confronto, não tenha dúvida disso, tem adversários mais qualificados, tem, na verdade, jogadores mais qualificados, mas apesar, no caso de ser uma equipe muito irregular ao longo dos 90 minutos, principalmente o talento individual dos seus principais homens de frente, né, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, e também posso até considerar aí um quinteto, né, se eu incluir o Pedro também, com certeza o Flamengo é favorito nesse confronto, não tenha dúvidas. Ainda destaco que tanto o Flamengo quanto o Tolima nunca se enfrentaram, né, na história, e o retrospecto do Flamengo contra equipes da Colômbia, né, é favorável para a equipe brasileira, porque eles têm 15 jogos com 9 vitórias favoráveis, né, para a equipe brasileira, 3 empates e 3 derrotas. Então, um desempenho aí, historicamente o Flamengo vai bem contra equipes da Colômbia, beleza? E o vencedor desse confronto enfrenta nada mais ou menos que Boca Juniors e Corinthians, né? Realmente eu posso ter mais um clássico aí brasileiro, Flamengo e Corinthians, eu posso ter nas quartas de final de Libertadores, que seria também para parar tudo, assim como Palmeiras e também Atlético Mineiro, como a gente falou há pouco, tá? Mas vamos falar de Boca Juniors e Corinthians, porque essa é a terceira vez que eles se encontram em oitavas de Libertadores, tá? Eu tenho com certeza lembranças da arbitragem do Amarillo, a torcida corintiana com certeza ainda tem isso muito na memória, porque é o último confronto pelas oitavas da Libertadores, tá? Naquele ano em que realmente ficou escancarado, né? Como que roubaram, né? Assalto à mão armada, na verdade, é o que aconteceu naquele jogo, tá? Vão reeditar também o confronto na fase de grupos, assim como acontece no caso entre Libertad e Atlético Paranaense. E ainda, nos dois confrontos na fase de grupos, o retrospecto é favorável ao Timão, porque o Timão venceu por 2-0, né, na Neoquímica Arena, e empatou por 1-1 lá na Bombonera. Mas a gente lembra que essas equipes argentinas na fase de grupos, principalmente nessas últimas temporadas, não vem tendo um desempenho tão bacana, assim, tão mesmo bom, digamos assim, né? Mas quando chegam nessa fase matemática, simplesmente se transformam, é totalmente diferente, né? Então tem que ter muito cuidado, sem dúvida nenhuma.
Lembro ainda para vocês que o Boca é o campeão do primeiro turno do campeonato argentino, tá? E esse, sem dúvida nenhuma, né, na nossa análise, é o principal confronto dessas oitavas de final, um clássico do futebol sul-americano, né? E também o de maior equilíbrio, mas hoje eu diria que o Corinthians tem um leve favoritismo em comparação ao Boca Juniors. O Boca Juniors não é aquele time, né, que a gente está acostumado a ter grandes craques, que a gente está sempre acostumado a ter grandes craques. Não tem assim um jogador, meu Deus, esse é o destaque. Claro, tem jogadores importantes, o Benedetto é um deles, né, o principal homem de referência no ataque, mas o Boca não é aquele timaço como a gente está acostumado a ver, mas é um time tradicional, beleza, multicampeão de Libertadores, tem uma torcida muito apaixonada, tem lá a Bombonera que faz toda a diferença, então vai ser um confronto muito mais do que esperado, o principal dessas oitavas de final e o mais equilibrado aqui na nossa percepção. Um outro confronto importante é River e Vélez Sarsfield, beleza? Um clássico argentino, tá? O River é favorito na nossa percepção, tá? O River fez uma boa campanha nessa edição da Libertadores até então. Está invicto, né, nessa edição, beleza? São 6 jogos com 5 vitórias e um empate inclusive diante da equipe do Fortaleza, tá? E aí, eu também destaco por parte do Vélez que ele goleou a equipe do Estudiantes na última rodada da fase de grupos, para o placar de 4-0. Tem um velho conhecido também do futebol brasileiro que atua no Vélez, que é no caso o Lucas Prato. Ele já jogou no Atlético Mineiro, já jogou no São Paulo, tá? E no caso eu também destaco por parte do Vélez, que é ao lado do Emelec e também do Cerro Porteño, eles são as 3 equipes, no caso, com a menor pontuação, no caso, os que terminaram na segunda colocação, tá? E ainda o River invicto, né, como a gente já falou, então é também um confronto muito interessante, mas também o destaque da parte do River, né, ele também fez uma boa campanha, como a gente já abordou para vocês, mas está ao lado do Flamengo ali com 16 pontos na pontuação geral, mas levando vantagem em comparação à equipe carioca no critério do saldo de gols, beleza? E o último confronto para a gente abordar aqui para vocês, né, que no caso River e Vélez, quem avançar enfrenta Colón ou Talleres, beleza? E no caso, Colón e Talleres, né, são um confronto ali de azarões, né, gente? Nenhuma dessas equipes é apontada como favorita para vencer a Libertadores ou minimamente ter chance de vencer, tá? É um confronto argentino, tá? Isso é importante destacar. E ainda é também um confronto equilibrado, tá? Não são as equipes ali de grande patamar, como é Boca, como é River, né? Até o Vélez também tá no patamar acima, sem dúvida nenhuma. Estudiantes também da mesma maneira. Mas eu aponto o Colón como levemente favorito, tá? A gente viu um pouco mais do Talleres, principalmente porque a gente viu os confrontos diante da equipe do Flamengo, tá? E o Talleres se mostrou uma equipe frágil, né? Embora o Flamengo tenha tido dificuldades ali, é muito mais por deméritos do Flamengo do que por mérito do Talleres. Essa que é a grande verdade. E o Colón, ao lado do Libertad e também do Boca Juniors, foram as equipes que se classificaram com primeiros lugares nos seus grupos com a pior pontuação, beleza? Então a gente aponta aí esses confrontos, né, das oitavas de final da Libertadores, já apontamos aí os chaveamentos, os possíveis confrontos de quarta de final e detalhe. As equipes brasileiras, né, todas as equipes brasileiras que avançarem, elas podem enfrentar, né, no caso, ter, digamos assim, jogos nacionais contra equipes brasileiras também nas quartas de final. Atlético Paranaense pode enfrentar o Fortaleza, o Galo se passar e se o Palmeiras também passar podem se enfrentar, do mesmo jeito Flamengo e Corinthians se avançarem se enfrentam, então realmente a gente pode ter clássicos brasileiros aí num eventual quartas de final de Libertadores. Lembrando que esses jogos das oitavas acontecem nas semanas de 29 de junho e 6 de julho, e claro, a gente vai repercutir sem dúvida nenhuma os principais jogos aqui na LA Sports. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha aí com os teus amigos, com a tua família. O teu like tá valendo demais, porque joga o canal lá pra cima, dá aquele bacana, ajuda, claro, a divulgar o nosso trabalho aqui pelo YouTube, beleza? Não esquece também de compartilhar esse conteúdo aí com os teus amigos, com a tua família, e deixar aqui embaixo tua dica, tua crítica ou tua sugestão, teu comentário geral é muito importante. Te convido para conhecer o nosso trabalho na LA Sports. A gente está sempre postando vídeos sobre futebol nacional, sobre futebol internacional, trazendo demais, muitas informações, mas também estatísticas, curiosidades, análises dos jogos, sem dúvida nenhuma, para o fã de esporte, que eu sei que é apaixonado, tá? Então, um grande abraço, um grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Sports, repercutindo esse sorteio da Libertadores, que, claro, promete demais, em busca da glória eterna. Até nosso próximo vídeo, galera. Valeu!